Se o tema é favela, a associação imediata é com violência, de traficantes ou milícias e Rio de Janeiro. Mais ainda, miséria, superpopulação, pobreza. Mas não é o que mostram as pesquisas. São Paulo, por exemplo, tem mais favelas que o Rio. Vigário Geral e Parada de Lucas, das mais conhecidas no noticiário policial, tem 100% das casas com energia elétrica, 99% com água encanada, 98% com esgoto e 97% com coleta de lixo. E o número médio de pessoas por residência, e vale dizer que 89% são casas próprias, é bastante próximo da média da cidade. Números bem distantes, portanto, da lógica que uniformiza o debate de políticas públicas para as favelas. Está certo que cada caso é um caso e exige conhecimento cada vez mais especializado. É o que vem acontecendo no mundo acadêmico com o crescimento de pesquisas, teses e até organizações não governamentais criadas a partir da ação de cientistas sociais. Vamos saber mais com os nossos convidados, verdadeiros mestres e doutores em favela. Cristóvão Duarte, mestre em urbanismo, doutor em planejamento urbano e regional, é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e autor de pesquisas sobre produção e reprodução dos espaços populares. Sávio Raeder, geógrafo com especialização em políticas de solo urbano e mestre em ordenamento territorial, é coordenador da vertente Desenvolvimento Territorial do Observatório de Favelas, uma organização não governamental que, além de estudar, promove ações sociais nas favelas. Bem, agradeço a presença de vocês aqui no nosso programa e, para começar, por que estudar favela? Cristóvão, já que a ordem de apresentação para seguir começou com você, começa você. Bom, eu acho que é um dos temas que desafiam, né, a nossa capacidade de entender a cidade. Não é um fenômeno recente, existe há 120 anos. Nós convivemos durante todo esse tempo com a favela. Aliás, foi no Rio de Janeiro que foi cunhado o termo favela para designar esse tipo de assentamento popular. Que eram, parece que, soldados que voltaram da Guerra de Canudos e foram ali para o Morro da Providência, não é isso? Esse contingente que retorna da Bahia, da Guerra de Canudos, ele vai ocupar o Morro da Providência e a história vai registrar o surgimento da primeira favela. Oficialmente, né, para a história, essa é a primeira favela. Mas, na verdade, já havia ocupações de encostas no Rio de Janeiro, eram dispersas, rarefeitas, mas já havia mais ou menos o prenúncio da existência de dois mundos, né, convivendo paralelamente. Bem, Sávio, no seu caso, o que é que lhe levou a estudar favelas sendo geógrafo? O espaço é uma das categorias principais da geografia, espaço, território. Então, compreender a dinâmica do espaço urbano, compreender de que modo a estrutura das cidades elas se conformam, é também uma pesquisa que cabe ao geógrafo, né? E as favelas hoje são parte da cidade, né? Não há hoje como pensar a cidade sem as favelas, né? A desigualdade urbana conformada hoje, das quais a favela é a maior expressão, é sem dúvida um objeto dos mais ricos para o conhecimento geográfico. Tá. Para a gente entender um pouco que seja um objeto de pesquisa, explica um pouco, Cristóvão, para a gente o que é que foi a sua pesquisa, como é que ela investiga a realidade. Essa pesquisa ela está em andamento, é uma pesquisa que pretende traçar uma panorâmica histórica do processo de favelização do Rio de Janeiro. E esse objeto de pesquisa surge exatamente de uma necessidade do pesquisador. Eu encontrava, todos que pesquisam favela, nós encontramos muita informação sobre determinadas favelas. Por exemplo, a Rocinha, campeã de tese de mestrado e doutorado, você consegue encontrar informações localizadas sobre várias favelas. Mas é difícil um trabalho que dê conta de mostrar a trajetória histórica desse processo sobre o território. E como a história urbana do Rio de Janeiro se faz junto com a história do processo de favelização. Como eu disse, a gente não está falando de um fenômeno recente. Certo. Então, nós marcamos 12 décadas, que é desde a última década do século XIX até a primeira década do século XXI, passando por todo o século XX. E em cada década a gente faz um recorte e tenta espacializar sobre a cartografia urbana
como é que esse processo foi se transformando ao longo do tempo. A cada década a gente tem indicadores espaciais que vão mostrar o crescimento das favelas, vão mostrar onde estão os investimentos públicos e privados, como é que a cidade se produz ao longo do tempo e como é que, junto com isso, está se produzindo o fenômeno da favelização, que não é independente nem antagônico a esse processo. A gente está falando de um processo só de criação do espaço. Tá, ainda na questão do espaço, sabe, o professor Cristóvão aqui citava a origem lá, né, de Canudos, depois teve o Botafora, né, que é essa região aqui no Rio de Janeiro da Presidente Vargas, que derrubaram tudo para fazer a Presidente Vargas. Evidentemente que isso é uma mudança espacial, mas o que a gente compreende nesses estudos da favela? É a mudança mais pela ação, vamos dizer, de formiguinha do ser humano do que das políticas públicas, ou sempre as duas coisas estão engatadas? As favelas são espaços das estratégias de sobrevivência das pessoas, né? Para determinadas áreas da cidade, o poder público regula as suas normas, ele incentiva a ocupação, oferece transportes, dota de saneamento básico, e para outras áreas da cidade ele acaba relegando quase que a ilegalidade, a informalidade. Nessas áreas onde não há regulação, onde o mercado de solos acaba ficando sem qualquer interferência do poder público, muitos dos pobres urbanos acabam ocupando, né? São estratégias de sobrevivência, são estratégias de ocupação numa cidade que acaba sendo impeditiva em determinados espaços da ocupação de pessoas que não têm renda suficiente para cumprir as normas daquela regulação própria do espaço, né? E não tem renda para chegar ao mercado e pagar por suas habitações que estão no setor formal. Isso talvez explique um pouco, Cristóvão, a sua origem de arquiteto e, ao mesmo tempo, você estuda uma questão que é de movimento social, mais talvez do que de arquitetura, ou não? É uma questão crucial para as cidades, né? Eu costumo dizer o seguinte: eu não estudo favela porque eu gosto de favela, eu estudo favela porque eu gosto de cidade. E eu estou convencido de que o futuro da cidade passa pela necessidade da gente entender o que é a favela. Aliás, a favela, hoje, eu vejo a favela como um laboratório de experiências urbanas e um rico aprendizado para os urbanistas no projeto da cidade do amanhã. No caso, o que você conseguiu nessa pesquisa que está se realizando desde 2007, já investigar o que aponta como o fator preponderante ou que ressalta mais nessa pesquisa? Tem muitos aspectos, né, que vão surgindo. Você tem a possibilidade de fazer análises comparativas entre processos em curso na cidade formal e o crescimento das favelas, né? Só para dar um exemplo, o impacto que produziu a criação do bairro de São Conrado, o bairro de elite carioca, sobre a favela da Rocinha, né? Favela da Rocinha, que é uma favela de origem majoritariamente de imigrantes nordestinos, que passaram a ter na construção civil emprego, postos de trabalho garantidos. E, portanto, os familiares chamavam os outros familiares e a favela cresceu muito nesse período. Como também o processo de desenvolvimento da Barra da Tijuca, na década de 80, produziu a favelização da Zona Oeste, né? Que é a mais crescente atualmente. Né? Esse eixo de expansão da cidade também foi o eixo de expansão da ocupação dos espaços populares, né? Na prática, Otávio, a cada crescimento ou ação, né, da especulação imobiliária ou do crescimento, digamos assim, da classe média ou da classe mais favorecida como um todo, corresponde a um crescimento de uma favela do lado? Isso poderia ser uma lógica, não? O que acontece é que nas políticas públicas hoje, em vigor no Brasil, a gente tem um direcionamento muito claro das políticas urbanas, em especial, nosso tema, muito claro para setores médios e setores de extrato mais alto da sociedade.
Então, quando a gente vai olhar, pensar a cidade no seu crescimento, no seu ordenamento, relega justamente aos mais pobres áreas que são, enfim, não contempladas para os setores médios e setores mais altos. Nessa lógica, há o processo de crescimento das favelas, né? Hoje, no Brasil, a gente vê que há um crescimento das cidades de porte médio e um crescimento igualmente grande das favelas em cidades de porte médio, né? Por exemplo, dados apontam que a cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro, tem cerca de 1/4 de sua população morando em favelas. Então as cidades médias vêm crescendo dentro da mesma lógica que grandes centros metropolitanos cresciam, com extrema desigualdade e com o crescimento de favelas associado ao crescimento da cidade. Quer dizer que a gente poderia resumir isso tudo numa necessidade de um planejamento urbano. Sem dúvida. Sem um planejamento urbano, sem a utilização dos instrumentos previstos nos planos diretores, no Estatuto da Cidade, sem uma observação da própria legislação vigente hoje no país, vai continuar um crescimento desordenado, um crescimento onde as cidades e as favelas vão sendo produto dessa acumulação desigual, né? Bem, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já a gente volta exatamente com essa questão do planejamento para continuar nosso debate sobre favela.